Então, a ideia de hoje, aqui em poucos minutos, eu discuti um pouco sobre os desafios da psicologia, né? Os desafios da psicologia clínica, mais necessariamente. Então, assim, tem vários elementos que a gente pode apontar que seriam elementos como desafiadores para a nossa prática. Se eu pudesse eleger um único elemento, eu iria falar da relação. E eu falo de várias relações, mas é óbvio que a gente vai se deter na relação terapêutica. Mas antes de falar da relação terapêutica propriamente dita, eu vou apontar, assim, basicamente 4 componentes que eu estou chamando de desafios da psicologia clínica, né? Um é a prática, a formação, a história e o futuro, né? Porque quando a gente fala de desafios, a gente pensa daqui em diante quais serão aí os nossos desafios para frente. Então, deixa eu falar rapidamente, até para quem não é da psicologia, compreender um pouco da nossa história, né? Eu não vou trazer aqui a história da psicologia, não é esse o intuito. O intuito é a gente entender quais são esses desafios da psicologia clínica. E eu posso apontar que o primeiro deles seja a própria história da psicologia clínica. Deixa eu só tirar aqui esse... Pronto. Então, a própria história da psicologia, inevitavelmente, vai ser para a gente hoje um grande desafio para a nossa prática, para a elaboração do nosso fazer, da nossa praxis clínica, né? Como assim? A psicologia, ela tem uma base epistemológica muito plural. Então, a gente tem várias teorias, muitas conversam, mas muitas se opõem. Então, eu poderia dizer, bem grosso modo, que a psicologia, ela se sustenta, a própria história da psicologia, ela vem cheio de não ditos, de teorias que não conversam umas com as outras, de muita arrogância intelectual, eu posso apontar isso também. E aí vão tendo muitos embates teóricos. Com esses embates teóricos, só para a gente ter uma ideia, a gente tem muitas divergências de método e de objetivo da psicologia. Se a gente pergunta qual é o método da psicologia clínica, são muitos, são métodos, são possibilidades de atuação, são possibilidades de prática, são possibilidades de estar no encontro com o paciente. Se eu pergunto qual é o objetivo da psicologia, e aí quem é da psicologia vai lembrar que às vezes no primeiro semestre talvez, já perguntava assim, qual é o objetivo da psicologia? E aí se dizia, estudar o comportamento humano. E estudar o comportamento humano não é o objetivo da psicologia, é o objetivo de uma das áreas da psicologia. A gente brinca, inclusive, dizendo que não existe um objeto da psicologia, existe um subjeto, né, que é o ser humano e todo o seu processo de subjetivação. Então, tanto o método quanto o objetivo são extremamente complexos. E são múltiplos, são variados. A gente tem teoria que estuda o inconsciente, a gente tem teoria que se debruça no comportamento, a gente tem teoria que vai para a ordem afetiva, relacional. Então, é realmente muito variado, né? Isso vai afetar, inevitavelmente, nas nossas práticas. Inclusive, onde que vai acontecer essa prática? Porque uma coisa é o que a gente está acostumado na psicologia com a prática de consultório, né, que seria uma psicoterapia, mas a psicologia clínica ela é tão ampla que sem dúvida nenhuma ela pode estar em qualquer lugar onde o sofrimento humano aparecer. Então a gente pode atuar em hospitais, a gente pode atuar em escolas, a gente pode atuar em clínicas, a gente pode atuar em sistema prisional, em comunidades. É extremamente amplo, realmente, a prática da psicologia clínica, que não é a mesma coisa da psicoterapia, né? Psicoterapia é um braço, é um ramo da psicologia clínica. Então, assim, só quando a gente começa a pensar nas histórias, nas tão variadas teorias que a gente se debruça, né, dentro da psicologia, a gente vai dizer que, sem dúvida nenhuma, já é um grande desafio. Porque é inevitável que atravesse a nossa prática, né? É inevitável que atravesse a nossa prática clínica com essa pluralidade. E eu não estou dizendo que isso é ruim, né? Eu não estou dizendo que isso é negativo para a nossa prática. Ao contrário, a questão é de como a gente vai lidar com isso. Como que a gente vai ter essa escuta e como que a gente vai conseguir aplicar o conhecimento adequado, né, no contato com os nossos pacientes, na leitura de contexto, na compreensão de quadros psicopatológicos,
para a gente avaliar prognóstico de paciente, para a gente compreender de onde vem o processo de adoecimento que o paciente, de repente, esteja me trazendo, tá? Então, se a gente pensa na questão da história da psicologia, que é uma ciência relativamente nova, com um pouco mais de 100 anos, mas se a gente pensa só nessa história, ela já tem vários enredos. Dentro da história, a gente já pensa, inclusive, nas diferenças culturais, nas diferenças geográficas que a própria psicologia apresenta, né? A gente poderia falar de psicologias, na verdade. Porque, sem dúvida, a psicologia que é praticada aqui no DF tem uma leitura, tem uma prática, tem um tempero, né? Tem uma tonalidade diferente da que é praticada em várias regiões do país, como, por exemplo, em alguns estados do Nordeste, estados do Norte, de algumas posições que a gente verifica de colegas que estão atendendo para o sul do país. Então, é diferente, assim, a forma como o ensino é passado, como os currículos são elaborados, os currículos do curso de psicologia por si só. Então, esse já é um desafio, sem dúvida nenhuma, que a própria história e a forma como essa história da psicologia, ela adentra no universo de cada um e de cada uma que está construindo a própria ciência e profissão. E quando eu falo de ciência e profissão, aí a gente já tem uma mega diferença, porque a psicologia enquanto ciência, muitas vezes, ela não anda tão alinhada com a psicologia enquanto profissão. O que eu estou querendo provocar com isso? A academia, né, a academia, o universo teórico, as grandes pesquisas, às vezes está muito distante da prática. Às vezes está muito distante de como as pessoas que estão na ponta fazendo a psicologia, elas necessitam, né, da psicologia, elas necessitam dessa prática. A gente vê, por exemplo, a psicologia em várias instituições públicas, né, como que é a prática da psicologia num contexto de um CRAS, num contexto de um CAPS, num contexto de um CREAS. Quais são essas limitações que muitas vezes a gente tem, desde corpo técnico, a material, às vezes é um ambiente adequado para realizar esse atendimento, e um atendimento que às vezes não é individual, né, que precisa ser coletivo, precisa ser em grupo, precisa ser um atendimento aos familiares, inclusive, e não só aos pacientes individualmente falando. Então vejam que a prática, né, o fazer da psicologia clínica, ela encontra realmente muitos caminhos, muitos vieses, né, e muitas possibilidades de atuação. Um tema, né, além dessa perspectiva um pouco mais histórica, um tema que para mim, sem dúvida, é o mais desafiador, é o que me faz realmente perder algumas horas e até noite de sono mesmo, é pensar na formação. Como é que está a nossa formação, como é que está a formação do psicólogo, da psicóloga em psicologia. Se você que é aluno ou de repente recém-formado em psicologia e em algum momento vier a escutar essa nossa conversa, estiver escutando agora, pense um pouquinho, eu estou satisfeito com a minha formação? Eu estou satisfeito com a forma como a psicologia tem sido trazida para mim até agora? Né? Como é que está isso? Assim, eu estou satisfeito, é isso? Tem feito, a forma como eu estou fazendo o curso de psicologia tem sido suficiente para me capacitar, me habilitar enquanto um bom profissional? E aí eu sei que essa fala incomoda muita gente, mas eu não tenho como não falar de desafios da psicologia sem passar por isso. Porque para mim um dos grandes desafios, quiçá o maior desafio da psicologia, nessa questão da nossa relação, né, da relação psicoterapêutica, da nossa relação enquanto profissional com o outro, e quando eu digo outro, é o outro colega de trabalho, é o outro chefia, é o outro subordinado e principalmente é o outro paciente, cliente, enfim. Para mim o principal ponto é a formação ou desinformação que a gente tem tido muitas vezes. O que a gente encontra hoje em dia? Um dos temas assim, é o próprio sucateamento da educação em todos os níveis, né? E no ensino superior não vai ser diferente, infelizmente. Então, desde da falta de pesquisa, a escassez de extensões universitárias, e o ensino tem sido cada vez mais precarizado.
Sei que incomoda ouvir isso, eu sei que não é interessante falar, tampouco ouvir, mas já há tempos que a educação tem degringolado, né? E com a psicologia não é diferente. Só para a gente ter uma ideia, eu faço um cálculo assim bem rápido, né? Da quantidade de disciplinas que a gente tem, das matérias que a gente faz. A gente chega a ler alguma coisa em torno de 1.000, 1.200 textos tranquilamente ao longo da graduação. Estou jogando aqui por baixo. E de práticas, quais são as práticas que a gente tem? Às vezes a gente lê tanto, né? Tem tanta teoria, a gente chega na frente de uma pessoa com sofrimento humano, a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes os pacientes choram na nossa frente e o que é que a gente faz? Entrega uma caixinha de lenço? Será que é só isso? Será que é o suficiente para a gente dar conta do sofrimento que o paciente está nos trazendo? Então, a falta de prática profissional, sem sombra de dúvidas, tem sido o grande desafio da psicologia, porque a gente não consegue se habilitar, se capacitar enquanto profissionais. E de onde que eu estou falando isso, né? Eu sou docente há mais de 10 anos, tenho mais de 16 anos de prática clínica, já coordenei estágios em 2 instituições diferentes, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para poder falar que a nossa formação ela está com muitas deficiências e a principal dela é a prática ou ausência da prática profissional. E vamos piorar um pouquinho, né, que às vezes pode piorar a situação. A gente sabe, né, pensando aqui em graduandos de psicologia, graduandas de psicologia, a gente sabe como que é a formação dos nossos professores. Eu sou professora, tá? A gente sabe de onde é que vem, a gente sabe qual é a expertise, qual é o know-how, qual é o conhecimento que aquele meu professor, minha professora tem, inclusive para ser supervisor de estágio. Vocês sabem quais são os critérios para uma pessoa se tornar supervisor de estágio? Não existe, não tem. A gente praticamente não tem critérios para alguém se tornar um supervisor ou supervisora de estágio. Então, a gente simplesmente não sabe da qualificação, muitas vezes profissional, de nossos professores e professoras. Então, às vezes, quem está nos conduzindo talvez esteja até perdido nessa condução. A gente encontra situações nas instituições que são, muitas vezes, muito desmotivadoras da prática da docência. Então vejam, o que eu estou apontando, assim, eu sei que é incômodo falar a respeito, mas em algum momento a gente tem que debater isso, né? A formação dos nossos profissionais, a formação de psicólogos e psicólogas, a gente precisa de prática, a gente precisa de habilidades, a gente precisa de competências na atuação. Às vezes na clínica de psicologia, onde eu sou supervisora, por exemplo, na instituição de atuo, né, atualmente, de ensino superior, às vezes o aluno não sabe ligar para um paciente e desmarcar uma sessão, ou o que é que eu pergunto, como é que eu falo, ou seja, falta treinamento, né? Falta a competência para realizar o diálogo, para realizar a fala com o outro, para poder entrar em contato, absolutamente falando, com o paciente, com esse outro. Então, a formação é, sem dúvida, um dos grandes desafios. E com esses desafios vem também os grandes paradoxos que a gente enfrenta, né? Porque imagina que por semestre, às vezes se tem 6, 7, quiçá 8 disciplinas, né? 8 matérias para cumprir, e as matérias, elas parecem ser muito desconectadas uma com a outra, né? Então, assim, eu tenho uma disciplina, por exemplo, de psicologia do desenvolvimento humano. Aí quando eu vou fazer disciplinas, ter disciplinas da clínica, eu esqueço as disciplinas de desenvolvimento humano. Não, isso aqui era desenvolvimento humano, Piaget, Vygotsky, Vallon, era desenvolvimento, não importa aqui para a clínica não. Como que não importa? Claro que importa. Não, isso aqui é sistêmica. Não, sistêmica é só para quem atende casal, família. Então, quando eu estiver com o meu paciente individualmente com ele, eu não preciso saber o todo, eu não preciso saber que ele faz parte de uma família. Eu não preciso saber que o meu paciente está dentro de uma realidade social maior. Então é muito desconectado. O que a gente precisa? Ter uma compreensão de sociedade, ter uma compreensão de indivíduo, ter uma compreensão de adoecimento desse indivíduo. E às vezes a gente vê isso tudo muito desconectado. Às vezes a gente não consegue compreender o que e o porquê que temas como
racismo, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa. O que isso pode afetar uma pessoa? Por que a pessoa vai ter um adoecimento a partir daí? Por quê? Mas é óbvio que tem, né? Porque esse indivíduo está dentro de um mundo. Se esse mundo está doente, como é que esse indivíduo vai ser são? Se a pessoa está dentro de uma família que tem uma dinâmica, que ela é disfuncional, que ela não está adequada para o bem-estar, para a saúde mental, né, daqueles entes, como é que não vai afetar individualmente aquele paciente? Então, quando eu digo que é desconectada, é porque a gente faz um monte de disciplinas separadinhas e não há a integração, a conexão entre aquele conteúdo. Né? Agora eu estou com a disciplina, por exemplo, intervenções em grupo. E às vezes eu escutei perguntas hoje do tipo, mas a minha intenção é trabalhar em hospital e intervenções em grupo, vai ser necessário aprender? Sim, vai ser necessário, eu vou trabalhar em grupo em praticamente todos os órgãos públicos e quiçá privados que eu possa atuar. Então não adianta a gente ficar fazendo as disciplinas em separado, estudando ali de qualquer forma para tirar uma média 7 e passar, se a gente não integra o conteúdo. Se a gente não consegue compreender que aquela pessoa individualmente que eu for atender na minha clínica, que eu montei bonitinha, decorada, ainda por ter um cheirinho ali para dar um ambiente agradável, se eu não compreender que aquele indivíduo faz parte de um todo, de uma sociedade, de uma instituição, que aquele indivíduo pode estar em um processo de adoecimento justamente por uma demanda familiar, que seja por um ciclo vital, por um segredo familiar, que seja por uma questão transgeracional. Se eu não entender esse todo, como é que eu vou compreender aquele pouco que o indivíduo está me trazendo, que aparentemente é pouco? Se eu perguntar para alguém, por exemplo, o que é isso? A pessoa vai olhar para mim e vai dizer uma lâmpada. Provavelmente quem está aqui agora, em tempo real, vai dizer uma lâmpada, Isso aqui é uma representação, parece uma lâmpada, mas isso não é uma lâmpada, Isso é um difusor de cheiro, isso é um copinho, sei lá, isso é um vasilhame qualquer, isso não é uma lâmpada. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes o paciente chega com a demanda e a gente pensa que sabe o que é, porque parece com aquilo ali. Parece com a lâmpada, logo é lâmpada. Não, não é lâmpada. Então, isso aqui que a gente diz, isso aqui é uma lâmpada, parece uma lâmpada. Não, isso aqui é uma demanda de um paciente que às vezes a gente não sabe qual é. A gente pensa que sabe qual é, porque a gente já leu no livro tal, do Holmes, e no livro do Holmes dizia que era tal transtorno. O transtorno é lindo no DSM-4, o transtorno é lindo no CID. Ele, inclusive, tem critérios de classificação, mas como que aquele paciente vivencia aquela demanda? E muitas vezes a gente esquece da singularidade. Muitas vezes a gente esquece que aquele paciente desenvolve um quadro completamente diferente do outro e completamente diferente, inclusive, do que nós vemos nos livros. Então, essa, sem dúvida, já é um outro desafio para nós, é como tem funcionado a nossa prática clínica. Porque eu vejo que a gente tem basicamente dois grandes erros, assim, pensando em desafios a ser vencidos. Ou se é eclético demais, então assim, junta tudo que é teoria, coloca no liquidificador e vai atendendo o paciente, então assim, sem ter nenhuma base teórica, não, eu sou uma pessoa legal, gosto de ouvir, isso não te capacita como um bom profissional, desculpa falar. Não me capacita como bom profissional. Eu sou uma pessoa legal, gosto de ouvir. Isso não é suficiente para ser um psicólogo. Isso é a psicologia do senso comum, que pensa que a gente só fala, a pessoa escuta, e a gente escuta e a pessoa fala, Então, não é por aí. Então, essa é uma questão, é o eclético, A pessoa assim que tem... que mistura um pouco de tudo que viu na universidade e que diz que atende tudo. É o famoso generalista. Me desculpem também, está trazendo coisas assim... tão pesadas, tão fortes, que eu acho que a live devia estar se chamando expurgos, E não, e não desafios da clínica. Porque são coisas que têm me incomodado profundamente na nossa formação, sabe? Então, assim, às vezes a gente pega cartõezinhos de colega e diz assim, atendo criança, adolescente, adulto, idoso. Como assim? Atendo em grupo, individual, casal, conjugal, atendo tudo. Você me desculpa, mas tem alguma coisa errada, Porque um profissional que se debruça a fazer um tipo de atendimento com um público-alvo, com uma leitura
não dá conta, né? Não dá conta de saber tudo, né? Porque são expertise diferentes, são técnicas diferentes, são compreensões diferentes, são horas de estudo de caso, né, para realidades, populações e demandas diferentes. Então a questão desse eclético, né, o generalista de tudo, né, de todos os tipos de demandas públicos e etc., eu acho bem arriscado. No outro extremo, tem aquele especialista do especialista. Então, para mim, é aquela pessoa que está procurando o famoso nicho, né, do mercado, que agora é a palavra da moda. Então, assim, eu atendo aquela pessoa que tem aquele tipo de ansiedade e não pode ser aquele outro tipo. Ou seja, você não atende a pessoa, você está atendendo a ansiedade. Então, eu particularmente falando, eu já acho bem complicado, sabe, pensar nisso. E cá para nós, eu espero que esse vídeo não corra muito por aí, né? Mas assim, cá para nós, tem muita gente que tem se tornado ótimos youtubers, né? Assim, não quer dizer que é um bom psicólogo, psicóloga. Por que eu estou fazendo essa provocação? Não sei se vocês já viram por aí, mas de vez em quando aparecem as ofertas de curso, né? Lote a sua agenda, como lotar a sua agenda em tantos dias, faça tal curso que a sua agenda vai ser legal, excelente. Tu vai lotar a tua agenda para atender e tu vai fazer o que quando for atender? Na hora que o paciente te apresentar uma demanda, tu vai fazer o que com a tua agenda cheia? Então, assim, por que eu estou provocando de uma forma tão ferrenha, né? A gente precisa se preocupar com a nossa formação, a gente precisa se preocupar com o que eu estou sendo e fazendo para o outro, para que a minha prática clínica seja técnica, ética e responsável. Eu preciso saber que a minha prática ela pode ser mobilizadora de uma pessoa, de uma família, quiçá de um ambiente social. Então, pensar simplesmente em lotar a agenda, né, sem se preocupar em o que é que eu vou fazer com essas pessoas, o que é que eu vou fazer com essa demanda, para mim é irresponsabilidade. Mais uma vez, me desculpem. Mas algumas coisas eu preciso apontar enquanto desafio, né, dessa que a gente está chamando dessa prática clínica, né? Então a gente precisa ser muito responsável com nossa atuação. A gente precisa ser responsável porque quando a gente faz alguma bobagem, as pessoas não vão dizer, a Luciana fez bobagem, a psicóloga fez. E generaliza. E generaliza e desqualifica a nossa profissão. Não por acaso existem todas as pseudoprofissões, desculpem de novo, mas tem umas pseudoprofissões por aí que as pessoas fazem um curso de final de semana e juram que sabem cuidar da psique humana. Desculpem, né? Mas a gente precisa compreender o que é que está acontecendo por aí. A gente precisa compreender o que é da nossa prática clínica e realmente dos desafios que a gente tem. Inclusive desafio de mercado, né? Inclusive desafio de mercado. Eu escutei um dia desse uma colega dizendo assim, Lu, agora eu estou dando valor para o meu trabalho, eu cobrava tanto, agora eu aumentei a sessão, está sendo 3 tanto. Eu não falei para não perder a amizade, mas agora eu digo em público, né? Para mim, você não aumentou o seu valor, você aumentou o preço da tua sessão. Valor e preço são realmente coisas bem diferentes, né? Então, assim, como é que eu estou me capacitando? O que é que eu estou aprendendo? Claro, leitura, teoria, não estou dizendo que seja ruim, só que a gente não pode ficar achando que a gente vai compreender de experiência humana apenas lendo calhamaços de textos. Como é que estão as nossas experiências enquanto ser humano? Como é que está o nosso processo de psicoterapia, de autoconhecimento, de compreensão de si, de desenvolvimento humano? Então, isso é o que me preocupa bastante enquanto desafio, sabe? Quando eu penso na nossa prática, na nossa formação. Deixa eu ver alguma coisa que eu tinha anotado aqui que eu posso estar esquecendo, né? Porque realmente, às vezes eu faço umas anotações, mas outras coisas vão me incomodando, sabe? E aí é difícil às vezes eu segurar, porque, enfim, a nossa prática, a psicologia é muito cara para mim, muito cara mesmo para mim. E quando eu vejo alguns desrespeito com a profissão, como alguns que eu presenciei hoje, que eu presenciei no final de semana, que eu presenciei na sexta passada, aí me incomodam profundamente. E não sei tudo, né? Não sou certa em tudo, também erro bastante, mas é uma das coisas que me preocupa e que me entristece
ver algumas práticas profissionais de pessoas que estão desalinhadas com a própria psicologia enquanto ciência e profissão, né? Estão misturando aí a psicologia com algumas outras práticas não psicológicas. Bom, pensando em prática, antes que eu esqueça também, pensando aqui no nosso tempo, uma das coisas na nossa prática que também me preocupa, que eu aponto como um desafio, a gente conseguir romper muitas coisas que a gente aprendeu na academia, muitas vezes inclusive equivocadas, para a nossa prática. Exemplo de temas, assim. Tem alunos que me perguntam coisas muito simples, assim, professora, se o paciente chorar, então eu não posso chorar, né? E aí eu me pergunto, não pode por quê? Né? Não, porque eu preciso ser neutro e etc. E aí, para ser neutro, eu vou usar máscaras para ensinar o paciente a tirar as máscaras dele? Eu achei isso complicado, né? Eu acho isso complicado. Como é que eu vou, no processo de psicoterapia, convidar o meu paciente a ser ele mesmo se eu não tiver incongruência comigo, né? Se eu não tiver adequado com os meus afetos na relação com o meu paciente? Eu acho isso realmente bem esquisito. Eu sei que pessoas conseguem fazer, beleza, mas eu acho esquisito. Então, existem muitos mitos, né? Existem muitos não pode, existem muitos não deverias, né? Uma aluna perguntou, inclusive, professora, adoro usar alguns esmaltes coloridos, né? Mas agora que eu me formei, eu não vou poder usar. E eu digo, gente, mas de onde vocês estão tirando isso? Vocês estão aprendendo isso com quem? Não, gente, precisa manter a neutralidade, não sei o quê. Lógico que existem procedimentos técnicos. Eu não vou chegar com o meu paciente e dizer, e aí como foi? Nossa, hoje foi complicado porque meu dia... E eu não vou ficar falando como é que foi meu dia para o paciente, porque não convém, ler o espaço do meu paciente. Né? Sobre mim eu falo no meu processo de psicoterapia. Então é lógico que tem algumas coisas que não são convenientes, mas me desumanizar, né, deixar de entrar em contato comigo na relação com o outro e deixar de entrar em contato com o paciente tal como eu seja, é um risco. Eu acho isso um grande desafio que a gente conseguir manter aqui esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele perpassa por muitas inseguranças. Sempre quando a gente vai fazer treino de atendimento, sempre quando a gente propõe um roleplay, né, alguma prática, nos cursos, né, nas coisas que a gente desenvolve, sempre vai bater a insegurança. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui dá para dizer, isso aqui não diz. Desde intervenções, né, tem intervenções que eu digo, gente, isso não é uma intervenção, é intromissão, né, é diferente. Porque já parte, por exemplo, para um conselho, para uma sugestão, e eu não tenho o direito de dar um conselho para o meu paciente. Eu não tenho como dizer para o meu paciente, faz isso. Sabe por quê? A consequência do que ele for fazer vai ser na vida dele, não vai ser na minha. E aí, o que eu posso é instrumentalizar o paciente, saber quais são os recursos internos e externos que esse meu paciente tenha, quais são as demandas afetivas, quais são as possibilidades, qual é o seu processo de escolha, de tomada de decisão, como que ele ou ela, né, lida com as consequências, fazer uma leitura do modo do meu paciente ser, para eu auxiliar nessa caminhada. E eu andar junto, né, no passo e no ritmo do paciente. Não dizer ao paciente o que é que ele deve fazer. Só que é claro que muitos pacientes chegam até nós com esse desejo, querendo que a gente diga o que é para ele fazer, né? Talvez o senso comum diga que é isso que a psicologia faz, e isso não é o que a psicologia faz. Talvez até por isso que outras profissões, vocês me desculpem, mas é assim que eu compreendo, talvez por isso que algumas pseudo-profissões por aí têm ganhado tanto reconhecimento, porque tem gente que realmente às vezes quer uma resposta pronta, né? E não é você, psicólogo, psicóloga, comprometido com sua ética, com a sua formação, com as suas teorias, com todos os autores que vieram antes de você, com teus professores de qualidade. Não é você que vai ficar fazendo isso como outras pessoas fazem, como outras práticas se propõem a fazer. Tá? Então a gente precisa caminhar junto com o nosso paciente, com a compreensão que ele tem de possibilidades de atuação, e não a gente chegar e ficar dando os conselhos e dizendo faz isso. Para mim isso não é uma intervenção. Eu estou interferindo no caminho e na caminhada do meu paciente ou da minha paciente, né? Então esses são alguns pontos. Outras coisas que a gente vê enquanto desafio, já estou caminhando aqui para a gente terminar, algumas coisas que eu vejo como desafio dentro, né, da nossa prática,
né? O nosso código de ética, ele é assim, muito categórico, né? Que diz que a gente não pode se colocar, né, no nosso setting terapêutico, a gente não pode levar para o paciente algumas questões de proselitismo religiosos, ideológicos, etc. Isso não quer dizer, né, que eu não vou acolher, compreender e muitas vezes, inclusive, estimular algumas práticas do meu paciente, seja religioso, seja ideológico, etc. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, parece que psicologia e religião são dois universos completamente diferentes. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Principalmente quem é da psicologia, que estiver assistindo isso aqui, mas parece que quando entra na psicologia, falar de religião parece estar servindo a dois senhores. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Justamente, talvez, pelo próprio código dizer assim, olha, a gente não pode fazer proselitismo religioso, e não pode. Eu não posso fazer com que o meu paciente siga algum conhecimento religioso que eu tenha, espiritual, ou ao contrário, que eu não tenha. Né? Isso é aético. Isso é contrário à nossa ética, à nossa prática profissional. Isso não quer dizer que eu não tenha que respeitar e muitas vezes estimular a prática do meu profissional, ou do meu paciente, desculpem. O IBGE aponta para a gente que muito mais de 80% da população brasileira se diz, né, se nomeia, se auto-intitula religiosa. Então, assim, a gente que é da psicologia, a gente vai atender quem? Os 20%? Né? As outras pessoas que não se dizem religiosas? Então, eu preciso ter uma compreensão, né? E esse é um desafio, é desse equilíbrio, né? Para não fazer um proselitismo religioso, ideológico. Estou usando religioso como um exemplo, né? E ao mesmo tempo eu não fazer isso, e ao mesmo tempo eu também não desqualificar a fé, né, o conhecimento religioso, espiritual, qual seja que o paciente esteja me trazendo, qual seja. Então, o que a gente vê? Às vezes um psicólogo que seja, sei lá, de uma religião X, se o paciente é de uma religião Y, atrito. Se um paciente que é de um partido político X e o profissional e o paciente de um partido Y, há divergências. Então, assim, vamos parar com isso, né, gente? O respeito, a compreensão, a consideração positiva pelo outro, né, assim como chamava o Carl Rogers, né, de considerar positivo incondicionalmente o outro, ele precisa habitar o setting terapêutico. Então, quando eu digo que se eu pudesse apontar um único desafio dentro da psicologia clínica, seria justamente a relação terapêutica, passa também por isso. E claro, desafios a gente tem muitos outros, gente, na nossa prática clínica. A gente tem desafio financeiro, por exemplo, né? Financeiro. Parece que não existe disciplina vida após a faculdade, né? Ninguém ensina pra gente nada de recibo, de imposto, de contador, de quanto cobra. As pessoas não sabem muito sobre isso, né? As pessoas que eu tô dizendo, nós enquanto profissionais. E assim, parece que é um tema tabu, que ninguém fala a respeito, né? Mas vamos pensar coisa muito simples, como plano de saúde. Tem plano de saúde que pagou em quantidade X de sessão, tem plano de saúde que cobra, que repassa para o profissional R$38, isso mesmo, gente, R$38, né? E aí vocês ainda descontam não sei quantos impostos. Então, eu na clínica, na Afetos, eu digo, gente, esse plano eu não pego, porque é melhor ser manicure. Vocês me desculpem, mas esse plano eu não vou aceitar. Né? Porque não dá desqualificar a mim e desqualificar os outros profissionais da equipe. Então, a gente precisa, então são desde questões que perpassam. Aí eu tenho colegas, por exemplo, num dia atende 16 pessoas para conseguir tirar um valorzinho ali irrisório no final do mês. Não dá para a gente validar a nossa profissão, não dá para a gente se sentir motivado, não dá para a gente ter interesse e poder custear, por exemplo, os nossos cursos de capacitação, as nossas pós. Como é que a gente faz isso? Ganhando R$38 numa sessão. Então, assim... e daqui a pouco começam as competições, né? Eu tenho muito medo de daqui a pouco virar a terapia por R$1,99, aí o outro coloca a plaquinha na outra esquina dizendo que é R$1,95, né? Porque virou um comércio. Não estou dizendo que a psicologia não seja comércio, somos profissionais liberais, assim como dentistas, assim como fisioterapeutas, e nutricionistas, etc. Somos profissionais liberais, mas a gente não pode ter o preço
como o nosso carro-chefe. A gente não pode ter com o outro uma relação só mercado. Na nossa disciplina, na nossa profissão, na nossa ciência, para mim é um pouco demais, porque a gente lida com algo que é muito rico, algo que é muito, como dizer, até sublime, né? Que é a psique, né? Que é essa alma humana, que é essa compreensão de subjetividade. Então, bom, eu vou ficar falando isso a noite toda porque eu realmente sou apaixonada pela profissão e por tudo que ela pode promover, sabe, de bem-estar individual, de bem-estar social. E lamento profundamente que do cenário que a gente encontra, político, econômico, educacional, tem desqualificado tanto muitas práticas e tem desqualificado tanto muitos movimentos dentro da nossa profissão. Então, pensando assim, bem rapidamente em desafios, seriam um pouco esses que eu gostaria de conversar, né, de apontar para vocês, desde algumas querelas epistemológicas, históricas, brigas teóricas, falta de articulação entre disciplinas que a gente vê ao longo da graduação, falta de expertise de muitos professores que são nossos supervisores, né? Eu estou falando isso, gente, como professora, sou supervisora, coordenei estágio durante muitos anos, hoje sou professora da pós, mas continuo também dando aula na graduação, supervisando as orientações de TCC, enfim, já tem um pouquinho aí de chão para poder tá falando a respeito, sabe? E muitas vezes não tem assim a qualidade do ensino, às vezes da prática, tem ausência de prática, a gente tem muita teoria a gente tem sobrando, a gente tem mais de 200 abordagens ou teorias em psicologia clínica, mais de 200, e como eu disse, muitos não conseguem conversar, a maioria inclusive não consegue conversar, e outras ainda fica apontando e sendo contrária às outras, né? O que é péssimo, o ser humano é complexo demais, o ser humano é completo demais para a gente ficar olhando só de um pedacinho, né, dessa pluralidade que é a nossa compreensão de ser humano. E com isso, lógico que tem os desafios para o futuro, né? Agora a gente está aqui nesse ambiente virtual que particularmente também detestava, né? Eu vim ter Instagram porque foi a minha sobrinha que me deu de presente de aniversário. Estou aqui fazendo uma live, conversando sozinha dentro do meu escritório para um celular. E talvez isso seja aqui a nossa tendência mais para frente, né? Assim, os atendimentos online têm ganhado corpo aí e são alguns desafios para o futuro também, né? Para o atendimento virtual, para as nossas relações, que mundo que nós encontraremos daqui a pouco. A pandemia ainda não terminou, né? Embora a gente às vezes queira pensar que sim, mas ainda não terminou, e o impacto da pandemia na saúde mental também vai perdurar por muito tempo. Se vocês pegarem só um exemplo simples, gente, a gente pega, por exemplo, ali o 11 de setembro, né, o ataque àquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, até hoje reverbera, até hoje existem pessoas que foram afetadas por aquele evento, né, e a gente está falando de um número relativamente pequeno de pessoas que foram mortas em comparação com a pandemia. Né? Se a gente pensa o quanto de impacto vai ter, quantas famílias sendo construídas ou desconstruídas ou reconstruídas, cenário político, cenário econômico. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente, pensando-se, falando em pandemia, e óbvio que vão ser mais desafios para a psicologia. Então, para mim, uma das salvações que nós temos, digamos assim, pensando em desconstrução desses desafios, é a gente conseguir nos instrumentalizar enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque o nosso principal instrumento de trabalho, assim, talvez o nosso único instrumento de trabalho somos nós mesmos. Então a gente precisa investir nesse nosso processo interno, individual, a gente precisa se instrumentalizar teoricamente, a gente precisa se instrumentalizar enquanto prática, a gente precisa experienciar o encontro com o outro para a gente conseguir adequar cada vez mais a nossa prática, a nossa praxis enquanto psicólogos e psicólogas. Eu acho que, bem resumidamente, seriam esses os nossos principais desafios dentro da psicologia clínica. Eu agradeço imensamente
as pessoas que têm entrado em contato conosco, têm feito perguntas, ali no Perguntas de Quinta. Não dá para responder tudo ainda, obviamente, mas toda quinta-feira a gente abre esse canal de comunicação. Com que intenção, Luciana? Intenção da gente partilhar, intenção da gente construir uma psicologia macro, plural, uma psicologia que respeite ao outro com técnica, com ética, com valorização da nossa profissão. Eu acho que essa é a nossa principal intenção e até missão enquanto profissionais. Então, para mim, esse realmente é o principal, da gente se capacitar enquanto pessoas, principalmente, e enquanto profissionais.